Olá, 22 de setembro de 2020, terça-feira, 20 horas e 2 minutos, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre seguro condominial, responsabilidades, forma de contratação, coberturas, modos de acionamento e muito mais. E para falar destes temas, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Jair Ernesto, ele que é sócio da GJX Seguros, departamento exclusivo de seguros de condomínios e outros, Paulo Sérgio Guimarães, CEO da empresa Administrar Condomínios, e por link a Ellen Viana, que é corretora de seguros e sócia proprietária da Seguro.com, corretora de seguros. Então, esse tema que certamente é muito interessante, despertou o seu interesse, despertará também de outras pessoas. Então, peço a você que compartilhe esse canal, você que nos acompanha pelo YouTube, deixe desde já o seu link e, se não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Senhores, sabemos que para aqueles que trabalham, que administram condomínios, é obrigatório por força do artigo 13 da Lei 4.591 de 64, bem como pelo artigo 1.346 do atual Código Civil, a contratação de seguro para destruição, contra destruição parcial ou total do condomínio. E para falar deste assunto, já começo com você, Jair, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço aos telespectadores. E vamos aí, tirar a dúvida do que a gente sabe e que a gente vai aprender juntos, né? Maravilha. Jair, em que consiste o seguro condominial? Ele é um seguro que ele tem que ser elaborado para condomínio legalmente constituído, seja ele residencial ou comercial, ou misto, né? Porque existe alguns condomínios que já são misto, residência e comércio junto. Ótimo. Ellen, tudo bem contigo? Boa noite. Eu estou aqui para tirar dúvidas, justificar alguns assuntos referentes a seguros condominiais. Maravilha, Ellen. Obrigado pela sua participação. Ellen, é obrigatório o seguro para condomínios, conforme a gente acabou de dizer, nos termos do artigo 13 da Lei 4.595, bem como do 1.346 do atual Código Civil. Mas muitas dúvidas ainda pairam em relação a esse tipo de contrato. Aí eu lhe pergunto, qual é a diferença entre o seguro residencial? Existe diferença? E o seguro residencial e o comercial ou não? Então, Caio, a obrigatoriedade, ela existe em qualquer um dos tipos de condomínios, né? É claro que o condomínio comercial, aquele que consiste em lojas, os escritórios, são diferentes, as necessidades são diferentes do condomínio residencial, mas há obrigatoriedade em qualquer um desses tipos de condomínios. O que é obrigatório na contratação desses seguros, hein, Ellen? Então, primeiro é obrigatório informar o CNPJ, né, do condomínio, ele precisa estar legalmente constituído, precisa informar a idade do condomínio, o tipo, quantas unidades são, qual o perímetro, né, quantos metros quadrados, né, construídos existe do condomínio. Precisa saber se tem elevadores, se possui funcionários. São várias informações para que as companhias de seguros exigem para fazer a cotação de seguro. Excelente. Paulo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Caio. É um prazer estar aqui hoje com vocês, participando aqui do programa. E estamos aí, né, para poder tirar dúvidas, participar aqui. Obrigado aí pelo convite. E eu que agradeço. Paulo, quais seriam os principais benefícios, as principais vantagens na contratação do seguro para o administrador de condomínios? Olha, eu particularmente, quando eu contrato, a primeira situação que eu observo é no sentido da corretora de seguro e o tipo de seguro que eu vou contratar. Mas assim, os benefícios que eu mais observo assim, durante a contratação é isso, primeiro ter um corretor que vai me atender.
E, assim, ter essa observância, ver a idoneidade dessas empresas, né? Que são vários aqui os corretores hoje dentro de Goiânia, né? Que prestam esse tipo de serviço. Obrigatoriamente, você não deve contratar um seguro aqui de Goiânia, você pode contratar a nível Brasil. Mas hoje, assim, eu prezo muito não tanto pelo valor, né? Que geralmente quando você começa a escolher o tipo de cobertura que você vai contratar, o seguro tende a subir ou a descer. Então, assim, eu particularmente, quando eu decido na contratação, que é uma obrigatoriedade, né, por parte do síndico, do administrador, a questão dos prêmios e coberturas, para a gente estar bem seguro daquilo que a gente está fazendo, até porque a responsabilidade civil do síndico é muito grande relacionada à contratação de seguro. Para mim, é um bem maior que existe hoje dentro de um condomínio, se chama seguro predial. Excelente. Sem contar a tranquilidade que traz a vocês, gestores, né? A gente sabe que os incidentes não são tão incomuns. Peças de elevadores são substancialmente caras, vez ou outra a gente depara com a situação de aparelhos tendo queima, seja em decorrência de água, decorrência de problemas elétricos, por vezes até de manutenção, e a falta do seguro nessas horas, ou a contratação equivocada do seguro chama a atenção de muita gente. Jair, vejo na prática, enquanto advogado, um problema crasso. Alguns corretores de seguros, acredito que não sejam da equipe de vocês, pelo preparo, pela qualificação de vocês, quando vai fazer o orçamento, a proposta de seguro, eles colocam valores e aí usam como padrão, por vezes usam como padrão, o valor da unidade habitacional. Ou seja, vamos hipoteticamente imaginar um prédio de edifícios aqui de 100 apartamentos, onde cada um custe R$1.000, só para facilitar a compreensão. Ele vai lá e calcula 100 apartamentos a um preço de 1.000, compreende um total de R$100.000. E às vezes esses R$100.000, ou por vezes esses R$100.000, não é suficiente em caso de destruição total para fazer uma nova edificação, para fazer novo empreendimento. E aí a gente percebe que houve uma falha grave. Como que deve ser calculado, qual deve ser o parâmetro utilizado para a gente poder para a gente poder mensurar o valor da cobertura? Realmente o que você disse está condizendo muito com o mercado. Nós estamos bem a fundo em seguros condominiais e quando a gente se depara com outras cotações de outros colegas ou apólices já vigentes que estão em vencimento, o pessoal mensura desse formato que você está dizendo. Às vezes até o próprio síndico, por falta do próprio conhecimento. Mas existe a condição de cobertura da seguinte forma: é 1 metro quadrado constituído do condomínio vezes o valor do metro quadrado da região. Algumas seguradoras disponibilizam, inclusive, o valor dessa tabela para facilitar a vida dos síndicos, né? Para ele ter um parâmetro de valores, porque a discussão é muito complexa. Recentemente, nós fechamos um condomínio em Goiânia e que o corretor colega, que eu nem me lembro quem, disse que o valor teria que ser através da quantidade de unidades dentro do condomínio. E, na verdade, o seguro é para cobrir as partes comuns do condomínio e não da porta para dentro do apartamento. Ellen, com relação à resposta do Jair Ernesto, uma autoridade de um assunto aqui em Goiás, quer fazer algum complemento? E, se não quiser, já te deixo uma nova pergunta. A questão da cobertura, além de outros critérios, são suficientes ou são norteadores para que a gente possa achar o valor da cotação, o valor do seguro. Quais são esses critérios, quais são esses elementos que irão compor o preço do seguro e o que a gente deve prestar mais atenção ao contratar um seguro condominial? Com relação à primeira pergunta, Caio, na verdade, isso tem que ficar bem claro, que o seguro de condomínio, ele é para cobrir as partes comuns do condomínio. Eu vejo também alguns clientes que, não só de seguro de condomínio, não só síndico, que às vezes um cliente mesmo fala, mas o meu condomínio tem seguro, e aí acha que não tem, por exemplo, que fazer o seguro residencial. Não tem nada a ver. Na verdade, o condomínio, ele cobre a parte estrutural mesmo do condomínio, as partes comuns. Se uma pessoa quiser cobrir a sua unidade autônoma, ela deve fazer um seguro residencial, tá? Isso é uma outra questão. Agora, com relação à sua pergunta, né, que você acabou de me fazer, são vários fatores que são, assim, que eu considero importantes, mas eu vou destacar, assim, alguns fatores, né?
O fator que eu acho imprescindível, que vai nortear também a questão do preço do seguro, é você informar a idade do condomínio, porque quanto maior for a idade do condomínio, certamente o seguro ele vai ficar mais caro, porque o condomínio ele vai precisar de uma certa manutenção, e isso é influenciado. Você pode também estabelecer se o condomínio você quer fazer, caso tenha um sinistro, né, a indenização seja valor de novo ou não, ou seja, o que for danificado, o que for necessário pedir ressarcimento, você pode escolher que a indenização seja feita de forma a valor de novo ou não. E isso também vai influenciar no valor do seguro. As franquias que são exigidas, né, em determinada cobertura, você pode diminuir ou você pode aumentar a franquia. Então, assim, são várias informações, várias informações que você pode acabar aumentando, sim, a sua cobertura e assim, aumentando o valor do seguro ou reduzindo mesmo, vai de cada necessidade. E é bom, até complementando o que o Paulo falou, né, relacionado à questão do corretor de seguros, eu concordo, porque é preciso procurar um corretor especialista em seguro patrimonial, porque cada companhia no seu clausulado, né, em relação às coberturas, o que cobre, o que é risco excluído ou não, o que cobre determinada peça ou não, isso muda de seguradora para seguradora. Você imagina o síndico estar a par disso nos mínimos detalhes. Então, precisa realmente ter um corretor para orientar. Paulo, já pegando carona na fala da Ellen, quais são os cuidados que o síndico, o administrador de condomínio, deve adotar quando da contratação do seguro? Olha, eu primeiramente, igual eu expliquei bem no início, assim, até atropelei um pouco a pergunta, primeiro, assim, ter o cuidado de escolher um bom corretor. Eu acho que esse aí é o primeiro ponto que a gente tem que tomar esse cuidado, até porque existem corretores dentro de Goiânia que o que ele quer fazer? Primeiro ele pensa na comissão dele, que eu acho que é normal, todo mundo está aí no mercado, tem que ganhar e é por aí que funciona. Saber também que existem algumas seguradoras que o corretor também te indica, que às vezes não tem capacidade de atender o condomínio. Agora há pouco a Ellen comentou aí sobre a questão do condomínio ser mais antigo ou ser mais novo. Existem essas particularidades que o síndico tem que tomar esse cuidado. Porque existe uma situação dentro de condomínio assim, que é muito, isso é costumeira, que eu acho que a Ellen, tanto o Davi aqui também trabalha nesse segmento, vai até confirmar aquilo que eu vou falar. O que a gente, geralmente, quando você vai contratar o seguro, e geralmente assim, tem participação, tem convenção que diz que o síndico tem que levar a contratação, levantar 3 orçamentos e apresentar para a Assembleia para aprovar um seguro. E existem convenções que elas são abertas, que o síndico já sabe, até o Código Civil já diz, que é obrigatória a contratação do seguro predial, que muita gente confunde residencial com predial. Então, assim, quando você vai contratar o seguro predial, não preocupar com a questão de valores, que também existe essa situação, porque o seguro predial, para ele, assim, as coberturas são da área comum, não tem nada a ver com o apartamento do morador, né? Muita gente confunde, não, mas aconteceu isso no meu apartamento, tem cobertura? Não, não existe isso. Então, assim, a preocupação que eu tenho não é ter o cuidado com o preço do seguro, é sentar com o corretor que ele vai te dizer isso, sobre as questões de franquias, a questão de ser novo ou não, porque já aconteceu comigo, até mesmo como administrador, a questão de contratar um seguro e no final da indenização, um seguro de 25 mil, recentemente aconteceu isso, o seguro não era contratado como novo. Então, assim, existe aquela depreciação que vai sofrer o seguro, o síndico está achando que vai receber aquele valor que foi orçado, né, e acaba que tem a depreciação, mais a franquia que é deduzida. Então, assim, só para resumir, está passando meu tempinho aqui, o cuidado, ter um corretor bom que vai te orientar bem, é como ter um advogado bom. Para mim, assim, é 2 coisas que você tem que ter na sua vida, como síndico ou administrador. Um corretor de seguros bom, idôneo, e um assessor jurídico bom e idôneo. Só assim você vai entender e vai contratar o que é bom para dentro do seu condomínio, porque não adianta você ir pelo valor, porque quando você escolhe o valor, às vezes o morador, o conselheiro fala, não, a preocupação nossa aqui é ter um seguro barato. Mas às vezes quando acontece o sinistro, aí que vai vir a preocupação.
não tem cobertura, a franquia é alta, e acaba que essa diferença você vai ter que lançar como despesa para o morador. E aí que vem um problema, Caio. Jair, recentemente, aqui em Goiânia, no setor Parque Amazonas, houve o caso de um incêndio em um veículo e deste veículo acabou se incendiando, gerando incêndio em outros tantos, e isso foi objeto de uma grande celeuma à época. E aí eu queria saber de você se o seguro cobre esse tipo de prejuízo relativamente aos veículos nas garagens, mas antes eu queria te pedir licença para mandar um abraço especial para o meu amigo Vinícius da Ecrã, que está nos acompanhando e que estará conosco no workshop que acontecerá agora pela OAB Goiás, no próximo dia 30 de setembro e 1º de outubro. Acompanhem com a gente a arte, peço ao Augusto, por gentileza, que nos apresente aqui para quem estiver nos acompanhando. E também quero, tá aí, ó, primeiro workshop sobre gestão, inclusão e combate à violência doméstica nos condomínios, 30 de setembro, 1º de outubro, um evento que é gratuito e online, terá seu início às 19 horas e o término às 22 horas. Estamos comemorando, para quem não sabe, o Setembro Verde, que é uma campanha de conscientização em relação aos problemas de acessibilidade ou em atenção às pessoas com deficiência. E, claro, também chamamos a atenção de todos para um problema muito grave que atinge a todos nós, que é a violência doméstica. Os índices são alarmantes e aí nós precisamos agir. Então, convido você mais uma vez para que se inscreva no primeiro workshop sobre gestão, inclusão e combate à violência doméstica nos condomínios. Outros temas também serão abordados, tais como gestão de condomínio, os principais desafios enfrentados em época de pandemia e como torná-los menos desagradáveis pela ótica da psicóloga, de uma psicóloga que estará conosco. Quero também aproveitar para destacar algumas participações. Suzete Pereira da Mota manda uma boa noite a todos. Essa aqui não falta essa é minha mãe, é a primeira do dia. Altamiro Fernandes, um grande abraço a você. Obrigado pelo carinho de sempre, Altamiro. Letícia Ulloa, boa noite. Essa que eu também conheço, tá vendo? Não é só minha família, não. Um beijo, minha amiga. Saudade de você. Condominial News, boa noite. Doutora Marcela Gondim, presidente da Comissão Especial de Direito Condominial de São José dos Campos. Um beijo enorme, obrigado pelo carinho de sempre. E este tema também, além de provocado por alguns síndicos e administradores, Jair, Paulo e Ellen, foi uma sugestão também da colega Marcela Gondim. Temos também o Sivan Amanso, dando boa noite a todos, Thaís Lucena, Daniel de Almeida Moura, Thaís Massad, uma brilhante colega advogada, atua em diversos condomínios em Goiânia. Meu beijo, obrigado pelo carinho de sempre, doutora Thaís. Robson Alves, vamos assistir mais conhecimento. Obrigado, Robson, um grande abraço a você. Letícia Ulloa, Noemar Castro, boa noite. Julião Cavalcante, que nos acompanha do Ceará. Obrigado, Julião, um beijo enorme a você. Gislana Carla, boa noite, Gislana, obrigado pelo carinho e prestígio. Fabiana Alvarenga, Thaís Massad, mais uma vez. Pedro Marengão de Oliveira, vim pelo Caio. Obrigado, Pedrão, um beijo para você. O Pedrão, grande amigo, completou agora 18 anos, rapaz. Pensa só, hein, que desafio que ele tem pela frente, hein? Parabéns, Pedrão, felicidade. Thaís, Luciana, Túlio Freire, Jonildo Malta, meu amigo do Rio de Janeiro, grande Jonildo. Obrigado mais uma vez pela companhia, Jonildo. Noemar, Seguro.com nos acompanhando, Altamiro, e aqui mais algumas outras participações, e ao curso do programa vou destacando as demais. Jair, você lembra da pergunta? Lembro. Relativamente ao incidente acontecido no Parque Amazonas. Os veículos dentro do condomínio. Exatamente. Se o condomínio contratou a cobertura de RC garagista, ele vai ter a cobertura dentro daquilo que ele contratou. Lógico, não adianta também o cara contrata lá, vamos mensurar um número, R$100 mil, com cobertura de RC garagista ampla, que é que vai dar cobertura de incêndio. Quantos carros tinham lá dentro e qual o valor do capital segurado? Entendeu? Então, isso aí que é bem o que o Paulo mensurou. O seguro tem que ser bem contratado, o corretor tem que orientar o síndico bem, o síndico tem que entender isso aí, porque às vezes o síndico assume a responsabilidade de um condomínio e, por vezes, ele assume uma apólice já vigente, que geralmente nunca casa o início da gestão do síndico com o início da apólice. É muito difícil acontecer. E ele já pega uma apólice em andamento e ele já quer que renova do jeito que está e, às vezes, você quer orientá-lo. Essa dificuldade que tem que acabar, ele tem que escutar um pouco mais o corretor, como o colega Paulo disse. Ele tem que ter um corretor de confiança, como tem que ter uma assessoria jurídica de confiança. Excelente. Peço desculpas a quem nos acompanha agora pelo YouTube. O programa apresentou, o sinal de internet apresentou
pequeno problema logo no início. Então, a você, receba nossas desculpas e, mais uma vez, peço, compartilhe este canal a quem possa interessar. Se você interessou, certamente também será importante a outras pessoas. Se inscreva, caso ainda não tenha se inscrevido. E, claro, deixe o seu like, é sempre muito importante. Nós vamos a um breve apoio cultural e voltamos já. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravado no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. A Politeto é especialista no atendimento a condomínios, com mais de 40 anos no mercado. Dedica-se à assessoria contábil, jurídica, administrativa e financeira para condomínios. Trabalhamos com sistema totalmente online. Politeto, contabilidade e assessoria condominial. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite, ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto, contabilidade, administração e assessoria jurídica para condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros e faça uma simulação com um desconto especial por tempo limitado. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. 8 horas e 26 minutos, voltamos com o segundo bloco do programa Momento Jurídico. Peço mais uma vez desculpa a quem tentou nos acompanhar pelo YouTube e nos acompanha pela televisão. Obrigado também pelo carinho de sempre. Receba aí nossa desculpa e o compromisso de que isso não se repetirá, pelo menos no que depender de nós. Ellen, falávamos há pouco da cobertura do seguro condominial e que ele não alcançaria as unidades autônomas. Qual que é a importância de se contratar o seguro para cada unidade autônoma e como deve ser feita essa contratação, por gentileza? Há uma possibilidade também, assim, é bom deixar claro que uma coisa é o seguro residencial e outra coisa é o seguro condominial, tá? Existe também a possibilidade do síndico solicitar uma cobertura específica, que é incêndio e conteúdo de condôminos.
é possível contratar um valor específico para conteúdo dos condôminos, tá? Somente a cobertura para incêndio. E aí, para saber exatamente qual o valor a ser contratado, você fazer um cálculo básico da quantidade de unidades, né, autônomas, e para gerar um valor para cada unidade específica para incêndio. Mas também, relacionado à pergunta que você fez sobre seguro residencial, existe a cobertura, o seguro residencial, que é um seguro completamente diferente, que você pode contratar outras coberturas adicionais no seguro residencial. Agora, o do condomínio, existe sim uma possibilidade para incêndio de conteúdo dos condôminos, das unidades autônomas, mas é uma cobertura adicional e à parte. Ellen, quais seriam os erros mais comuns quando da contratação do seguro? Olha, a gente falou de um aí sobre a questão do RC garagista, né? Muitas pessoas acham que, por exemplo, quando há algum tipo de dano no veículo, né? Eu vou dar um exemplo recente que nós tivemos, que um vaso, né, de algum andar, de algum apartamento, caiu em cima de um veículo. E aí, o síndico queria fazer abertura, obviamente, do sinistro, achando que a cobertura estava dentro da cobertura específica de RC condomínio. E não é. Qualquer dano ao veículo, né, dentro do condomínio, perímetro do condomínio, é dentro do RC garagista. E ele pode ser contratado de forma parcial ou total. A parcial é incêndio, né, e roubo, e a cobertura completa, que é a cobertura compreensiva do RC garagista, que cobre colisão, incêndio, roubo, furto. Só que para fazer a contratação da cobertura completa, é necessário que o condomínio tenha um manobrista habilitado e também é necessário que ele tenha ele receba um adicional em carteira, se for um porteiro, né, por exemplo, que faça também a manobra do veículo, ele precisa ter um adicional na carteira dele, né, de trabalho, para que ele exerça essa função e para ter cobertura no seguro. Relativamente ainda seguro, você já teve a necessidade dos condomínios que você administra, sei que não são poucos, de acionar em alguma situação? Olha, cara, já aconteceu sim. A gente ter dificuldades de acionar a seguradora. Eu estou com um problema agora recente, aconteceu comigo agora acho que está com 15 dias que eu estou cuidando desse seguro, desse sinistro, aliás. Eu tive um dano no CFTV do condomínio, e não só o CFTV, né? Vários danos elétricos aconteceu dentro do condomínio nesse dia. E o que acontece nisso tudo? Existem duas situações que às vezes o síndico enfrenta, e eu tenho certeza que o síndico que estiver me ouvindo, ou qualquer administrador de condomínio que estiver me ouvindo, vai saber que o que eu estou falando é correto. Quando acontece o sinistro com você, o primeiro passo que você tem que fazer, acionar o corretor do seu seguro, né? Seja a seguradora A, B, C. Se aciona, a partir daí você vai solicitar a abertura de sinistro, ele vai te pedir dia, horário, etc., e as documentações que você precisa para dar um andamento. A partir daí, você entra num processo de análise de documentação. Tem situações, exemplo, o CFTV foi atingido, o dano elétrico, mas atingiu um elevador, um componente do elevador que fez ele paralisar. O morador que está ali, ele não quer saber o que aconteceu, ele quer que o síndico resolva o problema do elevador e o sistema de segurança do prédio, portão, etc., e por aí vai. Só que existe todo um procedimento. E assim, eu quero até jogar a bola, vou passar a bola depois para o meu amigo Davi aqui, e ele pegar o gancho aqui para ele poder nos ajudar. Porque tem corretor de seguro que orienta o seguinte, não, você deixa tudo paralisado aí, e eu tenho 20 andares aqui para as pessoas poderem subir, né? O morador chega dentro do condomínio lá, desculpa só exagerar um pouquinho no tempo, mas é só para pegar esses ganchos, porque você tem 20 andares, aí para a CFTV, para a segurança, para elevador.
Aí o corretor te diz o seguinte, não, você vai ter que aguardar até a seguradora, o perito ir lá no seu condomínio, passar por uma análise, ver o que aconteceu, a partir daí ele vai fazer outra análise também, juntamente com as empresas que informaram o custo do seguro, e aí você começa num processo doloroso, passa 15 dias, 30 dias, 45 dias, já aconteceu, Davi, de chegar até 60 dias e eu estar parado ali, não tem resposta da seguradora, não tem resposta do corretor, não tem análise. Aí eu te pergunto, o que a gente faz numa situação dessa? Você tem um condomínio com 200 apartamentos, você tem 20 andares para cima ali, o morador ele quer chegar e quer usar. Eu mando consertar e aguardo um sinal positivo da seguradora, que pode me dar uma negativa, ou eu espero e mando uma circular lá e falo com o meu advogado, ó, prepara uma circular aí, ou eu mesmo preparo como administrador, e mando lá, não, vocês vão ter que aguardar. Eu não sei que dia que esse elevador vai funcionar, nosso sistema de segurança vai voltar, porque essa burocracia hoje que as seguradoras, e tanto assim, não sei se parte do corretor ou das seguradoras, que faz com que a gente aguarde muito tempo, e a gente, como administrador e como síndico, a gente é muito cobrado, e geralmente essa responsabilidade recai sempre em cima do síndico. Não recai sobre a seguradora, não recai sobre o corretor, porque você tem que transmitir e a pressão é grande. Aí, assim, só um bate-bola aqui, passando para você aqui. Eu não sei se eu posso fazer isso, né, Caio? Mas, assim, então, Jair, o que você tem para responder para nós aí, Davi? Como deve ser, Jair, Jair, como deve ser feito o acionamento seguro? Tem um passo a passo a ser seguido? E depois de nos responder, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, já na sequência. Além de como deve ser feito o passo a passo para fazer o acionamento do seguro, se há alguma diferença, essa pergunta não é minha, é da Letícia Ulloa, que nos acompanha, você muito bem a conhece, qual a diferença entre seguro empresarial e seguro condominial? Tá, primeiro vamos falar sobre o acionamento do sinistro. É importantíssimo o corretor ser acionado, né? E a orientação, Paulo, depende da situação do sinistro. Se for uma emergência, como o caso que você disse, que o condomínio não pode ficar parado e tal, elevador, bom, é o bom senso e a honestidade, primeiro as partes, né? O seguro é feito para honestidade e eu acho assim, na minha opinião e a minha orientação. Cara, bate a foto, filma, mostra o que aconteceu e vamos avisar a seguradora. Ah, trocou o motor do elevador. Aquele salvado, que é aquele motor que trocou, você vai entregar ele para a seguradora na hora da regulação. Depende da ocasião do sinistro. Eu acho que a gente tem que ser um facilitador para o condomínio e não um problema. Eu falo nós como seguradora e como corretor, né? Então, assim, depende do que aconteceu. Depois eu quero até participar disso aí, que não sou eu o corretor dessa apólice, e tentar te ajudar para ver o melhor caminho para resolver. Porque muitas das vezes uma ligação resolve. Às vezes você liga para um gerente de uma seguradora, um diretor comercial, e hoje nós temos acesso a praticamente todo o mercado em relação a facilitadores para regular um sinistro. Excelente, excelente. A resposta com relação ao seguro empresarial? A diferença entre seguro empresarial e condominial. Essa pessoa que te perguntou é porque nós tivemos foi até engraçado. Uma conhecida nos pediu um seguro de um condomínio e o condomínio ainda não estava constituído. E o corretor tinha feito a apólice como empresa. Eu falei, ainda bem que não teve o sinistro. Que se tivesse, não ia receber, porque é um condomínio, apesar de não estar constituído, porque não tinha havido ainda a assembleia, né, de constituição do condomínio. E ela me mandou a apólice, e já era uma renovação, e a pessoa que fez o seguro, cotando novamente como empresa, eu falei, está tudo errado, corre, já tem morador, faz a ata, já vê quem vai ser o síndico que contrata como condomínio. Então, a diferença entre seguro empresarial, empresa é uma empresa constituída de um CNPJ, e condomínio é uma associação gerida por um administrador que é considerado o síndico. Então, essa é a diferença. Excelente. E quem quiser conhecer, tem uma cartilha muito bem elaborada pela GJX. Eu convido você a assistir aqui, pelo menos a vê-la brevemente, se o pessoal puder nos apresentar, que é o GJX Corretora de Seguros. Puder passar por gentileza, Augusto. Aqui tem um sumário, tem alguns aspectos muito importantes, entendendo que o seguro do seu condomínio, e aqui ela fala de várias coisas, produtos e coberturas,
Então, um material completo, muito importante, que trata de algumas particularidades dos condomínios. Então, você, caso tenha interesse, peço que nos envie uma mensagem no direct aí, Grupo Caio César Mota, teremos o maior carinho em compartilhar com vocês. O material que foi gratuitamente cedido aqui pelo meu amigo Jair Ernesto e que certamente facilitará a compreensão para os casos de seguro e a sua importância. Ellen, o condomínio pode trocar de seguradora caso ele esteja insatisfeito no curso da contratação? Ele perde o que ele pagou ou há algum proveito econômico em relação dessa mudança? Seria o que a gente fala na telefonia aí, como que chama? Você até falou comigo hoje mais cedo, quando você faz a portabilidade. Existe portabilidade de seguro de condomínio ou não? Ele tem que contratar um novo seguro e aquele que você havia contratado, infelizmente, você perde. Então, Caio, não existe portabilidade. Você contrata um seguro por uma seguradora que você escolheu, que está nas condições, né, mais adequadas, que o síndico definiu. E se no meio do caminho acontecer alguma coisa, ele quer trocar, ele quer mudar, é necessário solicitar o cancelamento e pode ser que tenha restituição, né, proporcional do que ele pagou e tudo mais. Lembrando que caso a iniciativa do cancelamento seja por parte do condomínio, a tabela, né, de restituição ela é mais gravosa, ou seja, a companhia ela vai reter um percentual maior. Agora, com relação à mudança, se tiver no período de renovação, sem problema nenhum. Lembrando que é o ideal que, além do corretor, né, além do síndico procurar um corretor que conheça sobre seguros patrimoniais, que ele saiba especificamente das condições gerais de cada seguradora para orientar melhor o corretor, o síndico, né? Então, nesse caso, ele pode fazer mais, deixando bem claro todas as informações, como franquias, porque tem alguns detalhes que na hora da contratação, se o corretor não estiver atento e demonstrar para o síndico qual o diferencial de cada seguradora, qual é o que está coberto em um, que não está coberto em outra. Então, assim, é bom deixar bem claro no orçamento apresentado. Não só, como o Paulo disse, está atento só à questão do preço. Obviamente que o síndico ele quer trazer a redução, né, para o condomínio, para os moradores. Mas nessa questão especificamente do seguro, é importante que o síndico esteja atento, porque quando há um sinistro, a primeira pessoa que os moradores eles vão procurar para reclamar é o síndico. Então, se ele tiver só atento ao preço e não atento à consultoria que o corretor vai prestar, não tiver atento às coberturas e tudo mais, ele vai ter um problema, porque é para ele que os moradores ligam quando tem uma situação no condomínio, né? Então é importante que ele não erre na contratação, né? Que ele esteja assistido por um bom corretor e esse corretor apresente companhias idôneas e mais do que isso, né? Companhias de seguro que tenham, além de seriedade, produtos que possam atender a contento. Ellen, ainda mais, em relação às incorporações novas ou os prédios recém-edificados, existe alguma modalidade de seguro para cobertura de vícios, vamos dizer, vícios ocultos ou vícios aparentes, tais como rachaduras, ou não existe? E caso exista, tem prazo para acionamento? Então, existe, quando você vai contratar um seguro condominial, há vistoria, né? Obviamente que quando tem a vistoria, né, o perito ele vai lá, a vistoria dele ele vai analisar. Caso tenha algum tipo de local que precise de reparo, rachadura, isso vai ficar exposto, vai deixar o corretor e o condomínio ele recebe um informativo para aquela determinada rachadura, aquilo que precisa de manutenção ou melhoria. E ele recebe um prazo para ser feito isso, né? A pólice ela não deixa de ser emitida por isso, porém ele tem um prazo. E caso tenha um sinistro, né? Se for oriundo dessa informação que a seguradora pediu que o condomínio fizesse, né, o reparo, aí pode ter negativo por parte da seguradora.
Mas é importante deixar que ela não deixar claro que ela não deixa isso para lá. Ela provavelmente no ano seguinte, se for renovado com ela vai verificar se aquilo que foi pedido foi consertado, se teve a manutenção devida. Excelente. Paulo, e em relação às contratações? Geralmente essas medidas ou essas contratações são levadas ao conhecimento dos condôminos por meio de assembleia? E há algum caso que você entenda que deva ser levado? Ou não, é uma contratação simples e que até pela necessidade de urgência e pela importância deve ser contratado de forma automática e unilateral pelo síndico? Olha, cara, eu acho assim que se o síndico, eu vou dizer por mim, né, pela experiência que eu estou aí no mercado aí há mais de 10 anos trabalhando aí nesse segmento que eu estou na administração de condomínios, eu acho assim que eu posso ter liberdade de tomar essas decisões, porque eu que estou vivenciando ali o dia a dia do condomínio, eu sei a realidade daquele condomínio, mas tem algumas particularidades, igual eu citei numa conversa anterior, que eu tenho uma particularidade de um condomínio que ele diz que o síndico, para contratar o seguro, que é um seguro obrigatório, que é o predial, eu tenho que passar por uma assembleia. E assim, isso sempre me chamou a atenção, e nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, eu estou com seguro recentemente agora para renovar. A gente sabe que a gente está podendo convocar algumas assembleias através de videoconferência, isso aí já é fato, já é uma realidade. Tomara que ela tenha vindo para ficar. Mas tem situações que eu tive que renovar o seguro sabendo da minha responsabilidade. Porque se acontecer algo e eu não tiver aquele seguro ativo ou ele pago, de quem é a responsabilidade? Quem vai responder? Juridicamente sou eu como síndico, né? Representante do condomínio. Então, assim, eu acho que algumas decisões, no meu ponto de vista, né, não vou dizer de modo geral, eu acho que o síndico e o administrador, ele tem que ter essa autonomia de tomar essas decisões, mediante a realidade do condomínio. Eu acho que ele não... só se for um caso muito extremo para você ter que levar para uma assembleia para tratar aquele assunto. Eu acho que à medida que você tem um corretor de seguros, que onde ele te dá um apoio, uma pessoa séria, uma assessoria jurídica séria, eu acho que isso aí já faz uma composição para você tirar algumas dúvidas e explicar. Olha, exemplo, eu vou falar um caso aqui também que eu acho que é rotineiro de qualquer síndico. Dentro das coberturas de sinistro, que hoje de seguro, hoje o que mais acontece dentro de um condomínio, eu acho que todo mundo pode me responder e até o Jair vai confirmar. Danos elétricos. A gente sabe que a gente tem um problema muito grande aqui em Goiânia, eu não sei nos outros estados, mas aqui em Goiânia, na nossa cidade, a gente tem muita oscilação de energia e acaba que a gente sofre danos elétricos constantemente. O que eu aconselho o síndico? E eu faço isso. Quando você for fazer uma cobertura, uma contratação de seguro, a primeira coisa que você tem que falar para o seu corretor: amigão, eu tenho um CFTV meu que custa 100 mil, eu tenho um elevador que cada máquina dessa custa mais 50, são 8 elevadores, faz a somatória. Eu quero que todos esses componentes eletrônicos que eu investi R$1 milhão, eles estejam cobertos. O problema é que hoje, seguro, se você pegar todas as apólices, que assim, pelo menos os condomínios que eu passei, que eu estou trabalhando, geralmente 100 mil, 80 mil. E acontece um dano elétrico de 200 mil, 300 mil reais. Como é que você vai resolver numa situação dessa? E até o próprio corretor de seguro, quando você está contratando o seguro, ele fala: olha, Paulo, esse seguro aqui, se você aumentar 50 mil, 80 mil ou 200 mil, é o que vai influenciar no seu seguro. As pessoas pensam que o seguro, ele impacta na área comum, exemplo, 15 milhões, 20 milhões, calculando apartamentos e toda a área comum. E não é. As maiores franquias, o maior custo de seguro está dentro da questão dos danos elétricos. Pelo menos os corretores que têm me atendido, né? Não sei se isso é fato. E está chegando o período chuvoso. Você que ainda não verificou aí se o seu seguro está em vigência, já fica o alerta, né, Jair? E aí, relativamente ao tema, eu pergunto, com relação a raios, chuvas, raios e os consequentes danos elétricos, todo tipo de seguro cobre ou nós temos que ter um seguro específico para esses tipos de situações? A queda de raio entra na cobertura básica, né? Que é incêndio, raio, explosão e implosão. Coberturas acessórias, dano elétrico é uma, RC garagista é outra, RC portão eletrônico, responsabilidade civil do síndico,
O síndico é responsável pelo condomínio que ele está administrando. E pode haver uma falha humana, um erro, um esquecimento, e o seguro ele vai exatamente ressarcir esse dano ocasionado de uma forma não intencional, entendeu? Então, várias coberturas acessórias, como a colega Ellen comentou, que é de extrema importância hoje num condomínio. Excelente. E aqui o Túlio Freire fala, Jair é CEO da GJX Seguro, só faz seguro com eles, empresa séria e sólida. E ele entende tudo de qualquer seguro. Obrigado, Túlio, está aqui dado o recado, Obrigado, parabéns, Túlio. Jair. Obrigado. O Davis Fernandes fala, parabéns pelo tema abordado. Obrigado, Davis Fernandes, uma grande autoridade também, né, Paulo, no segmento de administração de condomínios. O Paulo que aqui está também, 10 anos. Então, nós só estamos com feras, viu, Jair? Só gente que entende, fala com muita propriedade da gestão condominial, viu? Tudo calejado, na verdade. Ellen, com relação aos acidentes ocorridos dentro da esfera do condomínio. Exemplo, o funcionário, o obreiro que veio a óbito. Os seguros terá cobertura. E aí seria, o Jair parece que, pelo menos pelo que eu entendi, não estaria na cobertura básica. Como que seria a cobertura para esses tipos de acidente? Existe esse tipo de contratação? Para acidente de trabalho? Não, de acidente de trabalho não. Não está dentro da contratação. Não teria uma cobertura existente para que a gente contratasse para cobrir esse tipo de evento. Excelente. Ellen, nós caminhamos para o fim do nosso programa. Infelizmente, algumas perguntas ficarão aqui e, se possível, enviarei a você para que responda aqueles que nos acompanharam na noite, assim como o Jair. Quero te agradecer pela sua atenção e pedir, por gentileza, que se despeça daqueles que nos acompanharam. Eu quero agradecer a todos pelo convite, por estar aqui ajudando de alguma forma quem está nos assistindo, os síndicos que estão nos assistindo também. E se quiser, mais uma vez, só me chamar que eu estou aqui. Obrigado, Ellen, pela presteza, viu? Fiquei muito feliz em conhecê-lo. Um grande abraço a você. E se precisar do programa Momento Jurídico, ele também está à sua disposição. Meu grande amigo Jair Ernesto, amigo de longas datas, obrigado por aceitar o meu convite. Já estivemos reunidos em inúmeras oportunidades e tê-lo aqui agora no nosso programa me envaidece. Um grande abraço a você. Por gentileza, despeça daqueles também que nos acompanharam. Muito feliz com o convite. Estamos à disposição no que puder ajudar. Siga-nos nas redes sociais e estamos à disposição para outros assuntos relacionados também a condomínio ou outros assuntos jurídicos no seu programa. Maravilha, obrigado, Jair. Paulo Sérgio Guimarães, uma autoridade de administração de condomínio, ele que nada de braçada ali na região do Eldorado e outras regiões. Obrigado por aceitar o nosso convite, prontamente aceitar o nosso convite. Certeza que, não tenha dúvida que você abrilhantou o nosso programa. E aqui, mais uma vez, minha gratidão, viu, Paulo? E esse programa também está à sua disposição. Caio, eu só tenho que te agradecer, né? Às vezes, quando a gente está trabalhando, chama do Dr. Caio, né? Nas horas vagas aí, é Caio mesmo. A gente já se conhece há alguns anos, né? Voltamos a trabalhar agora recentemente. Espero que essa parceria vai fortalecer por muito tempo. E, assim, deixar o conselho aí para quem é síndico, administrador, não tenha receio de contratar um seguro. Não tenha. Não se intimide pelo valor. Procure um corretor, uma corretora idônea para que te possa auxiliar durante suas contratações, porque uma contratação de seguro, a responsabilidade, se vier a ter algum problema lá na frente, a responsabilidade é do síndico. E depois vai ficar mais complicado a assessoria jurídica tentar te auxiliar, porque vai ser muito tarde. Também deixar um abraço aí, pessoal, para todo mundo que está me assistindo aí pela primeira vez, participando aqui do programa. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Administrar Condomínios. E a gente está aí para ajudar o síndico que precisar da gente também na parte de assessoria administrativa, estamos aí. E mais uma vez reforçando aí, obrigado, Caio, só tenho que te agradecer, porque é a primeira vez, né? Então a gente às vezes pode ter respondido de forma Foi muito bem. equivocada. Se você não fala que é a primeira vez, ninguém perceberia. Então siga aí GJX Seguros, para quem se interessar, administrar condomínios. Temos também a seguro.com, que é da Ellen Viana. Obrigado mais uma vez, Ellen. E a você que nos acompanhou na noite de hoje, meu carinhoso abraço, meu muito obrigado. Você que não pôde assistir na íntegra, o nosso programa tem os reprises todos os domingos, às 20 horas, pela TV Capital. Um beijo grande, se cuidem e até a próxima terça-feira.